Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Eu vou aqui estar falando de um tema que é a apostasia e eu quero aqui trazer algumas características da apostasia. Mas antes de começar, eu quero definir essa palavra apostasia. No grego, apostasis, significa exatamente afastamento, distanciamento, para longe de, para fora de. Então, apostasia é exatamente o abandono da fé. Vale nós lembrar um ponto com respeito à apostasia, porque assim, a apostasia ela se diferencia daquele que se desviou da fé cristã. Por exemplo, nem todo desviado ele é um apóstata, mas todo apóstata é um desviado. Então, uma pessoa que se desviou não quer dizer que ele seja um apóstata. Meu filho está aqui comigo, uma benção, né? Não quer dizer que ele seja um apóstata, mas todo apóstata é um desviado. E eu quero aqui esclarecer um pouco mais, porque o apóstata é aquele que nega, é aquele que contraria, é um rebelde, alguém que se rebelou contra a palavra de Deus, é alguém que quer contradizer, ridicularizar a fé cristã. Esse é um apóstata, ok? Então, os dicionaristas, eles vão conceituar a palavra apostasia como negação, abandono da fé, revolta final contra Deus, ok? Então, dito isto, eu quero aqui trazer algumas características da apostasia, porque lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3, Paulo disse que ninguém de maneira alguma vos engane, porque isto não será assim, ou seja, a vinda de Cristo não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então, ali Paulo está falando que a apostasia, ela vem, a apostasia virá, ok? E esse é um ponto que eu quero aqui trazer algumas características sobre como a apostasia ela atua. Por exemplo, a apostasia ela tem características. E a primeira característica aqui que eu quero frisar com respeito à apostasia é que a apostasia ela nega, sempre ela vai negar é, as doutrinas essenciais da fé cristã. Então, todo apóstata nega as doutrinas essenciais da fé cristã. E eu quero que você frise essa palavra essencial, porque eu tô me referindo àquilo que é essencial, porque dentro da cristandade, dentro do cristianismo ortodoxo, de toda a ortodoxia cristã, nenhuma igreja evangélica que professa a ortodoxia cristã nega as doutrinas essenciais da fé cristã. Mas dentro da cristandade existe divergências teológicas, divergências de opiniões. Alguns teólogos entendem de uma forma, outros entendem de outra, mas eu quero aqui destacar que isso não é, digamos assim, heresia. Divergências teológicas é uma coisa, negar as bases essenciais da fé cristã é outra coisa. Então, só quero aqui trazer de rápidas palavras, por exemplo, negar a doutrina da Trindade, negar a doutrina do inferno eterno, negar a imortalidade da alma, entende? Etc. Então, isso são pontos que a gente, por exemplo, não vai encontrar dentro da ortodoxia cristã. Toda igreja que professa o cristianismo, não estou me referindo a denominações, ela professa a ortodoxia cristã e não nega as bases fundamentais da fé. Então, se você lê 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, Paulo ele diz ali, por exemplo, da seguinte forma, que nos últimos tempos, muitos vão apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, veja, por exemplo, que o apóstata ele vai contrariar essas bases fundamentais, entende? Aquilo que é essencial ele vai contrariar, porque ele está inspirado por demônios. Outro ponto, por exemplo, que eu quero caracterizar, que é típico dos apóstolos, é a hipocrisia, entende? Então, como é que eles vão propagar essas heresias, essas doutrinas de demônio? Exatamente pela hipocrisia. É por isso que o versículo 2 de 1 Timóteo 4
Paulo diz assim, ó, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Então eles propagam essas heresias pela hipocrisia, pela falsidade, entende? Então é pelo fingimento que eles propagam essas doutrinas de demônio. E um outro ponto aqui que eu quero, por exemplo, frisar, que é característico da apostasia, é exatamente um egoísmo centralizador, um egoísmo que impera. Mas eu quero que você frise essa palavrinha centralizador, por quê? Porque todo pecado ele tem como base o egoísmo, entende? Mas não centralizador. Então, o que é um egoísmo centralizador? É um endeusamento do eu pelo eu. É uma pessoa, por exemplo, que se coloca como centro, entende? É uma pessoa que se coloca como base, entende? Se você for, por exemplo, para o capítulo 3 de 2 Timóteo, versos 2, Paulo fala que nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos. Isso é um egoísmo centralizador. Alguém que se coloca como centro, como base, amantes de si mesmo. Eu não vou aqui me ater para não tomar tempo no vídeo. Então, uma quarta característica da apostasia é exatamente o hedonismo, o hedonismo dominador. O que é o hedonismo? O hedonismo é exatamente uma crença filosófica, moral, que tem como centro o prazer, entende? Hedonismo é uma palavra grega que significa prazer, entende? Então o hedonismo ele é exatamente isso, ele propaga o prazer é o centro, entende? Então, se você ler 2 Timóteo 3,4, Paulo diz que nos últimos tempos os homens serão mais amigos dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus. Então, isso é típico também da apostasia. Se você for olhar também uma outra característica da apostasia, é exatamente a pessoa rejeitar a verdade revelada da palavra de Deus. Por exemplo, se você pegar 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3, o apóstolo Paulo, por exemplo, diz que os homens, eles não sofrerão a sã doutrina nos últimos tempos. Ou seja, não vão suportar, não vão aceitar a verdade revelada da palavra de Deus. Então, isso também é característico da apostasia. Uma outra característica da apostasia é que a apostasia ela também tem como base crenças infantilizadas, crenças infantis. Por exemplo, segundo Timóteo 4, versos de número 4, Paulo diz, por exemplo, que os homens vão ter comichão nos ouvidos e vão voltar-se para as fábulas. O que é fábula? São crenças, são lendas, entende? São mitos. Então, esse é também uma característica da apostasia. A apostasia ela tem como base crenças infantilizadas. Nos dias atuais nós vemos aí tantos aí exemplos, por exemplo, de pregadores, né, que já não querem mais pregar a Bíblia, só querem pregar frases, só querem pregar, por exemplo, comparações de objetos, mas a palavra de Deus fica esquecida. Uma outra característica da apostasia que eu quero aqui destacar é exatamente, por exemplo, que a apostasia ela tem, por exemplo, ela tem esse papel assim de influência, entende? Ou seja, o apóstata ele exerce uma grande influência dentro das pessoas. Então, é natural você ver um apóstata arrastar multidões. Eu vou dar aqui um exemplo bíblico. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3, a Bíblia diz que os homens vão amontoar para si doutores conforme suas ímpias concupiscências. Então veja que isso é típico dos apóstatas também. Então não somente um servo de Deus ele consegue ganhar as almas, como também uma pessoa, um apóstata, ele arrasta multidões. E ele vai ter grande influência, digamos assim, dentro das pessoas. Entende? É por isso que os nossos dias é um dia de turbulência, onde a verdade e a mentira estão caminhando juntos. E eu quero aqui destacar um ponto da apostasia que é exatamente, por exemplo, a mente do apóstata, ela funciona dentro da corrupção.
É por isso que é natural para um apóstata achar que tudo se corrompeu, que ninguém presta, que ninguém vale nada. Para o apóstata, isso é natural. O apóstolo Paulo ele escreve, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de número 8, dizendo que assim como Janes e Jambres resistiram à verdade, também os apóstatas, os falsos mestres, vão resistir vão resistir à palavra de Deus, e esses são corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. O que é uma pessoa corrupta de entendimento? É uma pessoa que não compreende e não chega ao pleno conhecimento da verdade. Por ele tirar uma conclusão a partir de sua vida, ele chega a dizer, ridicularizando o cristianismo, que ninguém presta, que ninguém vive a palavra de Deus, e isso está acontecendo muito em nossos dias. Um dia desse eu estava assistindo um vídeo onde aí um falso mestre, um apóstata, ele estava dizendo que nenhum cristão vive a palavra de Deus. Um outro apóstata aí que está se destacando, por exemplo, que eu vou aqui citar o nome dele, Jason Ferreira, era um pastor que se tornou ateu e agora ele vem confrontando o cristianismo, distorcendo a Bíblia e ridicularizando a palavra de Deus, tentando desmerecer e descredibilizar a fé cristã. Então esse camarada aí, ele se tornou um ativista anticristão. Um outro apóstata aí, por exemplo, é o Caio Fábio. Caio Fábio aí tem propagado a doutrina da hipergraça, uma doutrina herética quanto à palavra de Deus. Um outro exemplo, vocês podem pesquisar no YouTube, no Quais, sobre essas pessoas. Um outro exemplo de apostasia é exatamente ali o professor Fábio Sabino. Fábio Sabino também é um outro grande exemplo de apóstata, um camarada que vem ridicularizando e blasfemando o caminho da verdade. Então os apóstatas, eles têm essas características de achar que ninguém presta, de achar que só eles. Por quê? Porque eles se colocam como donos da verdade, entende? E para tentar descredibilizar a palavra de Deus e a obra de Deus, o que que eles fazem? Eles ali dizem, olha, ninguém vive a palavra de Deus, está tudo errado, ou seja, o certo é eles. Por quê? Porque eles são corruptos de entendimento. O apóstolo Paulo cita Himeneu e Fileto lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 18, dizendo que esses homens, eles perverteram a fé de muitos, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Eu vou tentar aqui conceituar rapidinho o que significa isso. É que eles estavam dizendo, olha, a matéria é má, mas o espírito é bom. Então, se o espírito é bom e a matéria é má, então essa ressurreição que aconteceu é idêntica à de Jesus, ou seja, a pessoa ressuscitou apenas espiritualmente. Eles imaginavam que Jesus ressuscitou apenas espiritualmente e que Jesus não era de carne. Também daí é outra doutrina de um grupo chamado docetismo, né? Que significa parecer, que eles não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne. Então, eles ali propagavam essas coisas. Então, a ressurreição para eles era apenas espiritual e não existiria uma ressurreição corporal, uma ressurreição do corpo. E eles até, digamos assim, interpretavam errado conceitos que os próprios apóstolos vinham pregando. Por exemplo, Paulo explica lá em Colossenses 3 primeiro, dizendo que se nós ressuscitamos com Cristo, era para buscar as coisas do alto. O que é ressuscitar no contexto paulino aos Colossos? Exatamente no sentido espiritual, que agora somos nova criatura, entende? Então eles entendiam que a ressurreição final seria espiritual e não corporal, e por isso eles diziam, olha, a ressurreição já aconteceu, porque esse corpo é matéria e a matéria é má, e não é essa matéria que vai ressuscitar, é somente a parte do espírito, que é a parte boa. Então, com isso, eles estavam pervertendo a fé de muitos. Por quê? Porque com isso eles estavam dizendo ninguém é bom o suficiente, ninguém consegue viver a palavra de Deus, ninguém pode ser liberto. Então, isso aqui não interfere na nossa vida com Deus. O pecado, a iniquidade não interfere na comunhão com Deus. E é por isso que o João ele vai escrever na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 6, dizendo que quem diz que tem comunhão com ele, mas anda nas trevas, está mentindo e a verdade não está nele. Entende? Então, se eu disser que eu tenho comunhão com Cristo, com Deus, eu tenho que me apartar da iniquidade. É por isso que o apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo 2,19, dizendo que o Senhor conhece os que são seus, portanto, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Amém?
Então, isso é característico dos apóstatas, dizer que ninguém presta, porque os apóstatas, eles saíram de dentro da igreja. São pessoas que eles, na sua grande maioria, digamos assim, se decepcionaram com a fé cristã. São pessoas que, digamos assim, tiveram problemas na igreja. São pessoas que criaram ódios de pastores, pessoas que criaram ódios de obreiro, entende? Então, isso foi criando revolta, e no intuito, digamos assim, de confrontar talvez estes obreiros ou pastores, enfim, eles acabaram criando ódio da igreja, criando ódio da obra de Deus, e com isso agora eles tentam ridicularizar a fé cristã. É por isso que o apóstata, ele nasce da rebeldia, da rebelião, entende? E ele se afasta a cada dia e chega a um ponto que a apostasia, ela é máxima na vida da pessoa e não tem mais jeito para a pessoa se arrepender. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 6,6 que esses que apostatam, recaíram, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento. Em 1 João 5,16, o apóstolo João, ele aconselha por esses, por exemplo, aí, que apostataram da fé e estão no extremo máximo de apostasia, ele diz assim: por esses não digo que ore. E tem vários conselhos, Paulino, conselhos nas escrituras, com respeito aos apóstatas, que eles têm que ser, digamos assim, aconselhados, confrontados uma ou duas vezes, depois evitar deixar ele seguir o caminho dele. Por exemplo, em Tito 3, versículo 9 e 10, a Bíblia diz para o homem herege para repreender uma ou duas vezes, depois evitar, deixar ele seguir o caminho, porque ele está pervertido em si mesmo, entende? Então, é isso. A apostasia é um assunto sério. Se você quiser que a gente grave um pouco mais sobre esse assunto, aprofunde, se você tem alguma dúvida quanto à apostasia, queira perguntar alguma questão sobre a apostasia, você pode estar aí comentando aí embaixo no vídeo, e também você pode aí mandar mensagem no meu message, e a gente aí pode estar gravando outros vídeos aprofundando melhor esse tema, tá bom? Então, isso é característico da apostasia. E tome cuidado se você está criando, digamos assim, alguma revolta com respeito à obra de Deus, com respeito a pastores, com respeito aos obreiros, com respeito aos crentes. Tome cuidado, porque isso pode te levar a apostasias sérias. Divergência, não concordar é uma coisa, criar revolta, criar ódio, criar certos conceitos, entendeu? Para guerrear dentro da obra de Deus, aí já é um problema sério, já são problemas que podem levar a consequências espirituais sérias, tá bom? Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.